Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que, dantes, ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti. Pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e, se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta, agora, os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a te a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Aconteceu, nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adima, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas, ao 13º ano, rebelaram-se, e, ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savec-Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parão, que está junto ao deserto. Depois, tornaram, e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então, saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adima, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de bitume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dão, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas almas e a fazenda. Toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, o levou fora e disse: olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça.
Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então, disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la há 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pôs eu em teu regaço. Vendo ela, agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vendes e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso, se chama aquele poço de Laí-Roe. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então, caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente e de te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e tu e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto,
por conserto perpétuo para a sua semente depois dele. E, quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Então, tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, traga-se, agora, um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois, passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela prenha e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, disserei agora e verei-se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e, se não, sabê-lo. E, então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. Então, disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade. E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se, porventura, acharem ali 40. E disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se, porventura, se acharem ali 30. E disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor. Se, porventura, se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei, por amor dos 10. Foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar.